Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da Visio Arena, o nosso podcast sobre People Analytics, um espaço que a gente usa para trocar muitas experiências, ter convidados especiais com a gente e aprender muito sobre o tema também. Vocês já me conhecem de episódios anteriores, se não assistiram ainda, aproveitem para assistir outros episódios, ativem as notificações. Acompanhe que a gente tem sempre muita novidade, muito conteúdo legal. Hoje estou aqui mais uma vez com o Cleiton Pedro, meu parceiro, sócio da Visio Arena também, Managing Partner da FESA, e Dr. Igor Menezes, referência no assunto, pesquisador, professor da Universidade de Hull, na Inglaterra, e também sócio e parceiro da Visio Arena. Hoje a gente está recebendo mais um convidado super especial com a gente, Yuan, está aqui para trocar algumas ideias, falar bastante sobre People Analytics, trazer um pouco sobre suas experiências, sobre sua trajetória. A gente tem muita coisa legal para trocar, muita informação bacana com o Yuan. Então, Yuan, seja super bem-vindo. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. Acho que vai ser um tempo muito rico. Espero que você que esteja assistindo também goste. Qualquer coisa, faça uns comentários, deem sugestões para a gente, que são sempre bem-vindos. E aí, logicamente, como praxe, nada melhor do que o próprio convidado se apresentar. Então, Yuan, além das boas-vindas, queria pedir que você conte um pouquinho para a gente sobre você, sobre sua trajetória, se apresente. E aí, já se puder comentar um pouquinho como foi, a pessoa que começou na área química, chegar até na área de People Analytics. Seja bem-vindo, é um prazer ter você com a gente aqui hoje. Gente, o prazer é o meu, Léo, Igor e Cleiton, assim, de estar participando. Eu já assisti alguns episódios e parabéns, assim, em primeiro lugar, pelo projeto. Bem, falando de mim, assim, brevemente, como você falou, eu sou engenheiro químico de formação, eu fiz engenharia na Poli e eu ainda embalei a minha graduação com mestrado. Eu fiz um duplo diploma na França, numa escola de química francesa, na área de sustentabilidade, isso há um tempinho atrás. Eu acredito que a indústria química tem um potencial absurdo com os grandes temas do século XXI, ambientais, questões relacionadas à alimentação e energia. E esse era meu interesse na época. Eu não fazia ideia que um dia ia trabalhar em RH em People Analytics, sendo bem honesto. Mas eu vejo que a experiência foi importante. Eu acho que na vida a gente às vezes vai por um caminho e aprende coisas que vai usar depois. Durante a graduação e o mestrado, eu fiz bastante estágio também, no Brasil e na França. Eu trabalhei bastante com P&D. Então, eu sei que a pesquisa de bancada de laboratório científico é diferente de uma pesquisa de ciências sociais, digamos assim, mas o princípio é muito parecido, de um rigor científico, testar a hipótese. Eu acho que eu levei isso depois comigo, fiz bastante pesquisa. E assim que eu me formei, eu fui trabalhar na BASF como engenheiro de segurança de processo químico. Trabalhei por 5 anos como engenheiro ainda, que é uma área que visa evitar vazamento, explosão e incêndio, assim, grandes eventos. E é uma área que basicamente, eu pensava a todo momento em cenários e probabilidades. Então, era muito probabilidade associada a risco, então a parte estatística era muito boa. E na época, eu como engenheiro conheci um profissional que era novo para mim, que era o psicólogo organizacional, porque 70% dos acidentes em média nessa área decorrem de falhas humanas. Daí eu comecei a entender o papel do psicólogo organizacional, entender estudos relacionados à segurança do trabalho, que é forte nessa área, tem bastante publicação. E depois de belos 5 anos, umas questões de vagas de empresa, eu vi uma vaga de People Analytics, eu falei, que trem que é esse, né? E eu fui pesquisar. Eu falei, caramba, o pessoal está usando estatística, está usando dados para entender o perfil dos colaboradores, que é algo que, de certa forma, a gente faz aqui numa área de segurança, né? Mas de uma forma mais abrangente. E eu vi muito interesse, e eu falei, nossa, deve ser bem interessante. Eu vou para o meio do RH, que em diversidade, mais formação em humanas, maior quantidade de gênero feminino perto da indústria, eu vou me desenvolver como pessoa, eu vou ver questões de temas de gestão de pessoas, eu queria virar gestor no momento, e em People Analytics eu ia me aprofundar mais na parte analítica, e eu achei super interessante. A empresa achou também na época. A empresa viu que trazer alguém que conhecia o negócio e entendia de estatística poderia ajudar. E aí começou a minha história, assim, foi difícil para meus colegas técnicos entenderem minha mudança na época, até em termos de confiança, né, uma transição minha. E aí eu comecei a me aprofundar, fiz MBA em Big Data Analytics, comecei a fazer projetos, fiquei 3 anos no setor na empresa, comecei a me envolver com o setor acadêmico, fui convidado para dar aula na época na FIA.
Eu mudei depois, eu vi que eu estava muito numa questão de análise com caráter muito RH, eu achava que faltava um componente de negócio, e eu fui para a área de vendas da Bayer, que eu posso comentar depois, trabalhar com incentivos de venda e previsão de venda. Incentivos, para mim, era o People Analytics aplicado a negócio, e lá eu tinha os dados de business, assim, que eu achava que eu carecia na área de People Analytics, com aquela coisa muito HR, sabe? Apenas. E para mim é resolver problema de negócio. Analytics. Fiquei um tempo nesse setor, foi um grande aprendizado. Depois eu fui convidado para uma empresa de tecnologia para voltar para a People Analytics, para ser Global Head da Wildlife Studio, e eu acho que eu voltei com um DNA diferente. Como eu passei por vendas, eu conseguia fazer essa questão de pessoas com foco em negócios, e eu acho que foi muito bom para mim. Como eu falei da parte acadêmica, estou na FIA, mas desde 2020 recebi o convite da Dom Cabral para dar People Analytics, expandiu para uma série de matérias ligada à tomada de decisão com dados, inclusive BI. E hoje em dia eu estou trabalhando pela faculdade, dando aula, sendo professor da faculdade da FIA e da Fundação Dom Cabral, que é um grande prazer ir para o lado acadêmico, e fazendo consultorias também. Então, eu tenho essa passagem, tanto, falando breve, assim, uma passagem corporativa e uma vivência acadêmica, que para mim as coisas casam, sendo bem honesto. Que legal. Poxa, parabéns pela trajetória, Iwan. Sim, acho muito bacana ver essa diversidade de trajetórias também, né, em ambientes, em nichos de mercado, em segmentos. E eu fiquei curioso para entender, né, você trouxe um pouco de indústria, de academia, né, o mundo corporativo também, e aí dentro do mundo corporativo, segmentos diferentes de empresa, tem empresa de tecnologia. Como é que hoje, né, como profissional, você enxerga, assim, como é que isso foi relevante para a construção do seu pensamento e para a sua carreira? De que forma que essas passagens por diferentes tipos de empresas, e até diferentes tipos de áreas, né? Porque às vezes a gente está pode estar numa empresa, numa indústria, mas atuando numa mesma área. Mas além de estar em nichos diferentes, você teve a possibilidade de estar em áreas diferentes, né, em etapas diferentes da cadeia produtiva. Então, desde a parte de segurança, passando por RH, por venda. Então, essa mistura boa de tipos de empresa e de áreas, como é que isso, né, contribuiu para você e como que você acha que elas podem contribuir no cenário organizacional? Eu acho que, assim, o People Analytics é algo super novo, assim, que eu acho que a gente está desenvolvendo. Cada um vai dizer o que é novo ou não, mas a gente está desenvolvendo e o multidisciplinar eu acho fundamental. Assim. As minhas passagens foram ciclos de cerca de 3 anos, então eu acho que quando você faz essas mudanças é bom para você, eu não sei se tem um período ideal, mas criar um DNA e um projeto, para não ser aquela coisa de pula-pula, e até para você conseguir levar essa experiência rica para uma outra fase, né? Então, eu acho que ter sido engenheiro, a forma de pensar e ver processos, eu acho que foi muito válida para mim, assim, de certa forma. Ter tido a passagem por pessoas e depois por negócio nas empresas, eu acho que foi muito válido, porque eu acho que dados não tem fronteira, eu costumo dizer, organização, a gente faz tudo as empresas colocam silos, né, mas você tem que fazer uma correlação entre o dado da pessoa com o dado do negócio para você conseguir ver o ROI. Eu acho que o People Analytics, ele tem a função de trazer o CHRO preparado numa reunião com todas as áreas do business para estar respondendo perguntas relacionadas a ROI, respondendo questões relacionadas a negócios, assim, eu acho que é uma oportunidade de agregar mais o RH, uma cadeira cada vez mais estratégica e presente, assim, no negócio. E ter trabalhado mais de 10 anos em empresas químicas com mais de 100 anos e tradicionais, modelo, imagina como que é, né, mais matricial, e para o ambiente de uma unicórnio startup, foi muito rico, porque você vê essa questão da ambidestria entre o estável e o ágil, e das vantagens e desvantagens, e como adaptar uma metodologia do People Analytics em diferentes cenários, assim. E falando do acadêmico, a gente vive a sociedade do conhecimento. Eu acho que todas as áreas das empresas precisam, o Dr. Igor está aqui para falar isso melhor que eu, inclusive, mas ela precisa do conhecimento. E eu acho que a área de Data Science, Analytics, precisa mais ainda. É raro no Brasil, às vezes, você vê posts de vagas que tenha títulos avançados de estudo como pré-requisito, mestrado e doutorado. Acho que é mais raro do que fora do Brasil. Mas eu tendo a dizer que os que você vai encontrar vai ser muito relacionados à área de dados e analytics, porque as empresas viram que são estudos avançados, é uma questão de front de tecnologia,
Você precisa da academia puxando isso. Eu diria do People Analytics é bom porque a psicologia organizacional, a gente depende muito. Eu acho que as empresas, talvez no Brasil, carecem de ter essas teorias, essas técnicas implementadas. E eu acho que o acadêmico, como que ele se dá bem com o lado corporativo, vendo a prática, talvez. Assim, eu vou dar um exemplo. Eu fui dar a primeira aula que fui dar de People Analytics pela Dom Cabral, e a Dom Cabral é nacional, né? Você tem uma pós-graduação que essa matéria é nacional. Eu fui em outro estado do norte do país, que uma turma, ela era muito empreendedora. E eu tinha um background, e até os meus grupos de benchmark aqui do Brasil eram empresas multinacionais, grandes, às vezes até com global, conduzindo People Analytics. E eu falei, e quando eu cheguei lá, assim, foi realmente um aprendizado. Eu tinha na sala empreendedores com mais de 1.000 colaboradores, mas eu tinha 15 ou 10. E na minha conversa com a faculdade, eu tenho muito uma visão de querer democratizar o tema. A gente fala ainda um termo em inglês, né? People Analytics, ainda às vezes tem uma barreira. Porque eu saí de lá com um questionamento perguntando para colegas qual que é o mínimo de colaborador para ter dado para fazer isso. Uns falavam 100, outros falavam 500. E eu falei, não pode ter mínimo, tem que ter, não tem quantidade. Eu acho que o que tem a 15 ou 10, hoje em dia com as HR Techs e com as soluções que eu acho que estão trazendo, você tem que ter números, você tem que trazer isso para discussão. É uma metodologia, é uma forma de pensar. Não é uma coisa só do RH. O gestor tem que ter isso no DNA dele. Então, eu mudei minha forma de interpretar, eu fui entender de startups, eu fui entender de empresas de empreendedorismo, porque eu falei, não, essa coisa tem que difundir em todas as áreas. Então, se eu academicamente não fosse ver a vida real, eu acho que eu ficaria muito no teorismo, num nicho de empresas, e eu acho que é muito maior. Eu gosto muito dessa coisa de viajar pelo Brasil e estar ajudando ou via consultoria ou via dando aula, conhecer e entender como eu posso aplicar isso. Bacana. Iwan, deixa eu te fazer uma pergunta, explorando aí o teu conhecimento também de vendas, né? E achei Sim. muito interessante que você trabalhou na área de vendas e com todo esse background. Na Visio, a gente tem feito alguns projetos para ajudar alguns clientes, onde são projetos para maximizar a produtividade da força de vendas, né? A gente sabe que numa força de vendas você tem ali vendedores que sempre bate meta, né? E você tem vendedores que não conseguem, né, bater meta. Então tem uma dispersão, né, grande da performance, né? E o trabalho é entender muito assim qual é o DNA, tentar decodificar, né, o perfil, as competências desses vendedores que batem meta, para, obviamente, replicar, treinar os demais, eventualmente passar a contratar os próximos já com esse DNA. Então, essa é uma aplicação prática, mas a pergunta para você é: que outra aplicação prática você já teve aí, você já viu, você já usou, ligando incentivos da área comercial, forecast da área comercial, People Analytics, assim, conta um pouquinho aí o que tem de prático aí. Foi bacana essa passagem por vendas pós People Analytics, porque, bem, primeiro eu vi que tinha uma área People Analytics, assim, ao meu ver, uma área de incentivos que eu tinha quase 1.000 vendedores e mais de 50 KPIs, assim. E eu notei também, essa minha percepção, que as áreas mais fáceis de você modelizar em People Analytics são aquelas mais parecidas com esporte ou ambiente de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem um volume de controle bem definido, assim. Então, tem algumas profissões que, base da criatividade, a pessoa fala, faz... Né, tem uma série de atribuições que acaba sendo a mensuração tanto quanto subjetiva, não só analítica. E o vendedor, ele tem aquela coisa de buscar a cenourinha, assim. Eles são metrificados, tinha mais de 50 KPIs, é uma coisa... A gente vê o como também, mas é muito o resultado, assim. Eu tenho um grupo de esportistas aqui, de certa forma, que eu vou aplicar dá para aplicar o People Analytics, o pessoal nem chama assim na área, né? E eu tinha uma outra área que eu cuidava, que era previsão e planejamento de vendas. E era muito interessante, porque, de certa forma, eu tinha o big number, eu tinha a macroeconomia, o quanto que a organização queria chegar de resultado, e eu tinha os indivíduos que era a microeconomia, assim, era como se fosse como cada indivíduo tinha que alcançar aquele para dar o todo. E eu falei, nossa, isso daqui é muito legal, né? Então, você falando de como que eu usava isso na microeconomia, incentivos, ligava maior,
era na hora de criar o programa, porque eu acho que a coisa mais difícil, Cleiton, você falou, beleza, eu quero pegar alguém que tem menor performance com alguém que tem maior e tentar, mas a etapa anterior é como criar o programa, como você cria métricas que sejam justas e tangíveis num negócio de escopo nacional, em que você tem um lugar, que, no caso era agronegócio, que você tinha uma quantidade absurda de fazendas e outro que você tinha uma pessoa que tem um lugar bem mais longe. Então, eu acho que o primeiro passo era, entendendo a base de dados anteriores, vendo a performance individual e associando ao objetivo macro que a gente tinha para aquele ano de desafio do business, a gente conseguia matematicamente trazer evidências para criar um programa em que as métricas fossem o conceito do SMART, mas elas fossem também, assim, nos levasse a chegar ao resultado do negócio, não fosse aquela meta solta ou frouxa que a gente fala, e fosse, ao mesmo tempo, desafiadora e justa, ao ponto de alguém que está numa região ser medido pela mesma coisa com alguém que está numa região totalmente distinta do país e de negócio e fazer sentido. E eu acho que isso é ótimo, porque quando você consegue trazer isso, o board compra, como a forma que você constrói, e as pessoas veem que faz sentido as métricas, você ganha no fator motivacional. E aí, conforme os resultados chegam, você consegue fazer isso que você falou, você consegue não só apenas ver os vendedores outstanding, os que não têm essa performance, talvez entender as razões, mas a venda também é uma questão de grupo. Então, você consegue ver aquelas métricas que não são individuais, mas são de grupo, como elas interferem no resultado, como um grupo de uma regional de vendedores, o fator diversidade, inclusive, de gênero, de experiência, pode influenciar num time ser mais efetivo que o outro, que o mesmo desafio, e às vezes um performa mais. Então, até na organização da equipe, você consegue criar isso. E uma série de outras coisas que eu acho que você consegue trazer assim para o desenvolvimento. Então, você para apenas de fazer uma métrica e vê quem é bom e ruim, em termos de venda, de performance naquele ano, porque eu acho que as coisas... Você pode pegar um ano super ruim, mas de passar insights para o líder de como formar aquela equipe, como organizar aquele time, como fazer algo muito maior que envolve gestão. Então, eu vi assim, quando eu assumi, era o programa basicamente, ele fazia o estudo de incentivo e pagava. Eu falei, nossa, a parte mais rica nossa, fora o bom resultado que a gente quer da nossa equipe, essa massa de dados que a gente tem de pessoas conseguindo resultado, dados deles, dados de time, e a gente pode passar um monte de insight para performar melhor. Então, assim, tem muita oportunidade de análise e é muito mais abrangente do que a gente pode pensar. Achei muito legal esse ponto que você trouxe, João, porque muitas vezes acho que a tendência é ter modelos one fits all, né? E no Brasil a gente tem é enorme, o Brasil é enorme, existem uma série de peculiaridades entre regiões, né? De características mesmo, né, das pessoas, e entender de certa forma como que isso numa equipe impacta, né? Ou como você também trazer um pouco dessas características de uma região para o dia a dia do negócio, acho que é muito rico, porque senão acaba sendo uma série de frustrações em sequência, porque muitas vezes você não traz o contexto para a sua análise, você acaba, na verdade, analisando só dentro de um espectro, né, dentro de uma bolha que você enxerga e acaba esquecendo, né, de analisar outros fatores. Então, a gente pega uma empresa que tem uma abrangência nacional, né, e a gente define que talvez estamos todos, talvez em São Paulo e em capitais. Será que realmente aquilo que acontece nas regiões que a gente atua, que a gente vive, realmente é o que acontece em outros lugares? Né? Será que aqui para a gente, aquilo que faz sentido para lá? Né? Então é muito legal trazer essa ideia, porque às vezes em Manaus, no interior do Pará ou em algum outro lugar, é outro país praticamente. Né? E às vezes o fato da gente não ter essa visão, a gente acaba trazendo isso de forma até inconsciente para a nossa tomada de decisão e que acaba frustrando, gerando impactos, né? Sendo que existe uma oportunidade grande de talvez trazer essas características para análise de cenário também, né? Então, acho que é muito bacana. E como é que você, né, passando talvez por uma outra experiência que você teve que foi na Wildlife Studios, e aí você até, se puder contar um pouquinho como é que era lá, porque imagino que você, numa empresa de tecnologia, em relação ao que você estava anterior, você devia ter muita diferença também, né? Enquanto você tinha localidades mais remotas, talvez a Wildlife, algo mais tecnológico, trabalhadores mais
ou no mesmo ambiente, ou utilizando mais também o home office. E como é que você aplicou People Analytics lá? Né? Não sei se foi da mesma forma, como que você também teve que se adaptar para essa nova realidade que você estava inserido? Assim, do que eu posso comentar de lá, eu acho que a minha principal função como head era fazer a estratégia do negócio e, obviamente, levar para os stakeholders, principalmente para o board, assim, não é dado, né? Informação e conhecimento, a coisa já mais evoluída para tomar decisão, assim, ajudar na tomada de decisão. É diferente porque você está lidando com uma indústria que, globalmente falando, quem tem jogo de celular, assim, é coisa de 14 anos no máximo, assim, é uma indústria super recente, né? E eles estão aprendendo, no bom sentido da palavra, porque é uma nova economia, não é uma empresa de mais de 100 anos que eu tinha atuado. E, da mesma forma, uma startup unicórnio, que os processos estão se formando pelo seguinte motivo, eles são super dinâmicos. Eles têm que ser para ter escalabilidade, né? Então, é diferente de uma empresa multinacional, já consolidada em termos de processos, digamos assim, porque ali você sabe no ano o que você está percorrendo, por exemplo, em venda, você sabe quanto que é a meta, quanto você tem que atingir, enfim, e você consegue, de certa forma, criar uma estratégia e tem os processos também já, dependendo das áreas, assim, já mais consolidados. Quando você está nesse cenário de hypergrowth, de uma empresa ágil e dinâmica, você tem que criar uma estratégia que, de certa forma, o business está mudando também, às vezes, a forma dele de direção, e você também tem os processos consolidando. Então, a minha interpretação é que é bem diferente, assim, eu acho que os dois polos, e você vai perguntar, mas eles estão nessa situação, eles não estão assim na condição ideal para aplicar o People Analytics. Eu acho que a condição ideal é quando você precisa de dado para tomar decisão, e eles estão tomando muito mais do que uma empresa mais consolidada e tradicional, porque a cada semana é uma decisão nova, e quando eles têm os dados de pessoas, brilham os olhos, assim, sendo bem honesto. Então, acho que o que eu notei, assim, olha, a gente tem que ir estruturando as nossas bases, isso eles já tinha uma pessoa que atuava, a gente tem que ir estruturando a nossa estratégia, só que a gente tem que dar deliverables, porque o pessoal está tomando decisão toda hora com o que tem, então a gente priorizou os principais tópicos, e esses tópicos às vezes mudavam numa agilidade muito maior que uma empresa que já tem uma visão já já tem mais tempo de casa. E, ao mesmo tempo, a gente tinha que ajudar essas áreas, como D&I e outras, a terem informação para criar suas estratégias, assim. Então, eu achei muito interessante, porque era apoiar o business com informações para ir tomando as decisões e apoiando os demais senhores da área de People a conseguir criarem as suas estratégias com informações. Então, não era só um papel meu de desenvolver a minha área, era de ajudar a desenvolver as demais áreas, assim. E eu achava bacana, porque nas outras empresas, as outras áreas tinham mais tempo, já estavam setadas, assim, às vezes tinha até uma independência, e ali tinha um lado de colaboração muito grande, assim. Em termos de trabalho, nesse cenário, você tem que ter quais são as necessidades deles, às vezes surgem de uma semana para outra, às vezes a gente tinha que virar para fazer uma visualização, uma análise, porque surgiu um tópico. E você tem que estar dando esses faróis para eles constantemente. Eu acho que enquanto uma empresa, você espera um mês para rodar os dados de RH, para aumentar a gente na folha, para sair gente, para ter promoção num ciclo, esse ambiente é muito mais rápido, então as atualizações das informações era muito maior, assim. Então, eu acho que são escopos diferentes, e eles têm os seus desafios, né? Às vezes o profissional que a gente, numa empresa, por exemplo, nos anteriores, você via um homólogo de cadeira na outra empresa. Lá, às vezes, existia um profissional que nem existia no mercado, ainda mais no Brasil, que não é conhecido pelo hub de criar jogos, e a Wildlife, eu acho que é um extremo de sucesso, assim, nas 10 maiores do mundo. É muito interessante, porque às vezes você tem que imaginar um profissional, ou o challenge que eles têm, que tem que se formar, e às vezes é um profissional até mais sênior, para ocupar uma cadeira na área de jogos, assim, ele trabalhou com marketing, ele trabalhou desenvolvimento de outras coisas. E daí você tem que pensar, olha, eu não tenho benchmarks no mercado, eu acho que nem o pessoal lá de fora, de países como a Finlândia, que é forte na área, tem, e eu tenho que buscar aqui com meus dados internos e com analogias de posições do mercado, conseguir ajudar a minha área de Talent Acquisition a ter insights para ser mais efetiva, ainda mais quando está crescendo muito. Então, foi um desafio muito diferente que eu adorei. E eu acho que uma área de People Analytics, uma empresa de tecnologia, se beneficia muito também, porque você acha cientistas de dados em todos os lugares, e essa área, a área de marketing, ela é muito forte, a marketing analítico.
E eu acho que, uma vez eu vi o David Green falando, eu concordo com ele, o People Analytics, discutir a origem, a gente vai tomar mais de um podcast. Mas eu acho que o RH ele foi lá e viu o que marketing fazia, né? Tratar o cliente, ver a cadeia do EVP e saber fazer as análises. E essa área de games é muito forte em entender os clientes, né? Porque cada clique já é uma informação. Então eu falava, olha, eu tenho uma área de benchmark aqui que eu não preciso de nenhum grupo de people analyst. Eu vou falar com a galera do marketing e vou trazer o que eles tiverem. Eu acho que essa troca foi muito importante, que eu me beneficiei. Muita coisa interessante você trouxe, Yuan. Eu queria explorar um pouquinho mais. Sim. Achei legal essa definição sua da visão interdisciplinar, né, que a área de People Analytics tem. Então, essa coisa de pegar um pouco do marketing, pegar um pouco, né, da vendas, pegar um pouco de outras áreas. Então, acaba que o People Analytics tem um componente aí muito interdisciplinar e, ao mesmo tempo, né, de criatividade, né? Então, existe algo de criativo ali, de você realmente estruturar conhecimento em torno de muitas coisas ao mesmo tempo. Achei muito legal que você colocou, né? Que às vezes você pensa no estratégia, você tem que ajustar também a estratégia, porque não tem nada muito definido. E aí, da mesma forma também, né, as técnicas, como era antigamente, aquela coisa, bom, a gente tem um modelo aqui para aplicar, o que é um modelo de regressão. Então, vamos replicar isso aqui dessa forma, né, e seguir dessa maneira. Então, acaba que hoje em dia também não é muito mais possível fazer esse tipo de coisa dentro de uma visão de analytics, que é muito mais abrangente. E aí, esse ponto, a minha pergunta justamente para você, assim, nos últimos 2 anos, principalmente depois do lançamento do ChatGPT, modelos generativos, né, essa discussão muito grande em torno de AI, né, queria perguntar justamente, né, como é que você tem percebido isso dentro da área de People Analytics e, de fato, quanto isso tem impactado, né, tanto na sua prática de trabalho, quanto também até na pesquisa que você tem desenvolvido dentro das empresas. Tá, ótima pergunta, Igor. Eu acho que o pessoal costuma falar assim, como as demais áreas analíticas, assim, não só o People, né? A gente vai se beneficiar porque os modelos vão permitir análises melhores, enfim. Uma coisa que brilhou meu olho em novembro de 22, quando eu vi o ChatGPT publicamente, assim, eu falei, nossa, eu tô na frente de um oráculo de Delfos. Sabe aquela coisa que você vai e pergunta, assim, da Grécia e te dá uma resposta. Pode ter hallucination, enfim, mas problemas de resposta, mas eu acho que é isso. Eu falei, como que People Analytics pode se beneficiar, na minha opinião, assim? Não estou falando nada do que eu já li, mas acho que o grande challenge das empresas, até hoje, depois de tantos anos os anos que eu estou trabalhando na área, é fazer essa literacy, né, de dados dos managers e também até da área de RH para usar. Eu acho que não só em vendas, em qualquer área, eu acho que é a adoção. Então, eu vi crescendo muito essa questão, assim, de fazer dashboards com user experience, a gente precisa fazer análises que tornar a coisa mais user-friendly. E eu acho que não tem nada mais user-friendly que você perguntar para um assistente pessoal, assim, que não é aquele chatbot antigo que te dá 10 opções e depois fala com o atendente, mas que ele vai conseguir pegar um dashboard e te dar insights e você fazer perguntas e ele te falar coisas de dados e correlacionar e às vezes te dá até a programação, assim. Então, a área de IA generativa, acho que ela tem 4 campos, eu diria, hoje em março de 24, não sei que daqui a um mês, que é texto, programação, criação de conteúdo de música, eu acho que imagem e vídeo vou colocar no mesmo lado, mas eu acho que essa coisa de o seu manager, o cara que gestiona o time, poder perguntar, e ele falar o dashboard, falar dados, a própria HRBP fazer perguntas, e ele já te dá um resultado, que ele está conectado a uma base enorme. E às vezes, o seu HRBP, alguém do RH, tem uma dificuldade com o Excel, ele vai conseguir já te dar ali um código. Eu não vejo pelo lado ruim, como algumas pessoas falam, porque eu acho que a tecnologia que a gente tem hoje, daqui 10, 15 anos, já fala, nossa, não era tão democrática. Porque todo mundo tem um celular, tem um computador de trabalho pessoal, só que você tem que fazer curso de Excel, tem que fazer curso de Python, e aí vai piorando, assim, a coisa. E a IA, na minha opinião, ela vai democratizar mais. Fazendo uma comparação com jogos, né? Eu lembro, assim, que jogos de celular permitiram que muitas pessoas, inclusive idosos, vou colocar um grupo, assim, jogassem celular. Porque antes era o console, que existe ainda, ele não morreu. Só que é difícil conectar aqueles controles, é difícil você fazer tudo aquilo. E o celular, ele é rápido, eles são jogos fáceis, super interativos. Então, eu acho que democratizou uma coisa e surgiram gamers que a gente não sabia quem que era. Eu espero que o maior benefício para a People Analytics são as pessoas conseguirem usar mais dados e ficar com essa barreira, eu preciso ver aquele dashboard, eu preciso entender, às vezes até aquelas cobranças pessoais, eu não sou bom em analytics, eu não sei programar, eu não sei fazer uma conta, e na verdade você vai ter algo ali que você vai interagir, eu acho que vai ajudar no literacy, vai ajudar mais no uso.
E olhando mais para frente, eu vejo que essas conversas que os profissionais vão ter com essas máquinas vai fazer com que a gente tenha mais dados. Porque imagina você interagindo direto com um assistente pessoal. Então, eu acho que hoje, People Analytics, a gente fala Big Data, são 5 ou 7 vezes, dependendo da publicação que você vê, velocidade e volume de dados. A gente não está nessa esfera comparado com outros negócios que eu já vi e colegas que eu tenho. Assim, a gente não gera dado todo dia e a gente não gera num volume de terabytes ou petabytes, não tem um limite para isso. E eu acho que a gente vai conseguir chegar mais nisso, porque esses assistentes pessoais, que daqui a pouco eu acho que vão ser físicos, eles vão estar coletando informações da conversa com os colaboradores, que não vai ser só o olhar do gestor enxergando a equipe dele, que é um olhar limitado, porque ele não está grudado com todo mundo. Mas são esses assistentes fornecendo informações, fazendo o lake, que hoje eu acho que é meio vazio, assim, de People Analytics, se tornando uma lagoa gigante, assim. Então, eu acho que a gente vai ganhar muito por causa disso. Só colocando um ponto bem interessante que você colocou, da alucinação, né, inicial. Eu não sei se você conhece o Geoffrey Hinton, né, que ele teve muito tempo no Google, e agora recentemente ele saiu, questão de idade também, e ele tem dado um conjunto de palestras ao redor do mundo. Ele estava dando uma palestra mesmo em Cambridge, né, quando ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou, poxa, as pessoas criticam os modelos de AI porque eles alucinam. Mas a verdade, se você for pegar o ser humano, né, a gente também imputa memórias falsas no nosso processo. Então não existe nada, né, que seja realmente 100% confiável. A informação, de certa forma, ela tem que ser testada e a veridicidade, né, dessa informação também tem que ser testada. Porque, no final das contas, um AI pode alucinar, como um ser humano também pode ocultar memórias falsas e acreditar de que aquilo que ele está falando de fato é verdadeiro. Então, acaba que é interessante que os modelos de AI também podem errar, mas ainda assim, as vantagens acabam sendo e superando, né, as desvantagens. Passa a bola para a Cleiton, e acho que Cleiton quer fazer uma pergunta para ti. Boa. Eu vi também que você trabalha com Sports Analytics, né? E eu jogo basquete desde os meus 12 anos de idade. Comecei a jogar basquete, tinha 0 de dado. Hoje em dia a gente vê na NBA, né, que a gente acompanha, todas as decisões, a maioria são tomadas baseadas em dados. Tem aquele filme, se não me falha a memória, Moneyball, né? Sim. Que é um belo case. Como é que você está vendo a evolução do Sports Analytics no Brasil? Assim, que case que tem aí que você pode compartilhar já aí com a gente? Eu coloco assim que eu sou um entusiasta, assim, nas empresas, até a faculdade ainda não surgiu uma matéria dessa, eu sou doido para surgir algo assim. E eu digo entusiasta de... Quando eu comecei a trabalhar com People Analytics, eu vi que tinha Sports Analytics, e eu falei, olha, o dado é público, porque o dado de People Analytics é confidencial, né? E o volume de controle de esporte é o que eu costumo dizer, você tem tempo definido, espaço, regras. Então, para você modelizar, é muito mais simples do que você modelizar uma cadeira de marketing, às vezes, ou um professor, né? Como que você vai fazer alguém que dá aula, cria conteúdo? Não tem limites, né? Não existe uma questão de premissas, né? Eu acho que o esporte você está fazendo um People Analytics, assim, eu não quero dar um nome para tudo, e você tem um volume, você tem o dado público, você pode ver o jogo, e eu gosto de esporte, você falou, eu joguei basquete também, assim, até minha infância e adolescência hoje é por saúde, mas era esporte para resultado mesmo, assim, pensando em profissional. E eu vi isso com um entusiasmo para eu conseguir desenvolver essa área de dados e aprender mais com isso tudo, assim. Eu vejo casos, eu vejo que a comunidade está aumentando no Brasil, eu vejo clubes, comecei a falar de clube, cada um vai falar que time que eu torço, mas eu vejo inclusive o São Paulo, que ele tem um hub lá que é dedicado de futebol, com esse pessoal de inovação e trazendo profissionais, eu acho que está aumentando bem, mas eu diria que mundialmente, eu vi o último dado, eu não vou acertar a cifra, mas o mercado de Sports Analytics é absurdo, assim, de oportunidade, e não é tão preenchido, inclusive Estados Unidos, que você vê a NBA, tudo é estatística, tudo é dado, tem um rio, assim, de coisas, e eu acho que é um rio interessante, porque é isso que eu gosto, e eu faço, esse ano eu estou pensando, pessoalmente, fazer um projeto para divulgar isso, inclusive, né, esses estudos, porque, assim, hoje em dia você tem os gadgets, é possível você medir muita coisa, como você tem regras, até uma corrida, se você é um amador, vai no Ibirapuera, que é um parque aqui em São Paulo, você tem uma quilometragem, você tem a temperatura, você tem uma coisa muito mais clara do que do escritório, assim, isso que me encanta. E falando de multidisciplinar, eu aprendia muito com a área para trazer para o People Analytics também, assim, porque eu acho que o esporte tem uma coisa que o ambiente de trabalho nosso, às vezes, não tem, que é
Já viu um jogador, quanto que ele treina para ele fazer um jogo? Assim, é uma diferença absurda, né? Eu acho que é uma partida por semana, sei lá, talvez de 2, 3 horas, super intensa para um cidadão comum, assim, aguentar fisicamente. Mas ele deve treinar 90% do tempo dele para aquilo. E eu acho que a gente na empresa, às vezes você vê executivos que trabalham demais. E eu acho que cada um tem que estudar pelo menos 1 hora por dia para a quantidade de coisa que inova. Estou puxando pelo lado do professor, né? Escola de negócio. Porque está mudando muitas coisas surgindo. E as pessoas, às vezes, não têm tempo, óbvio, ou gastar em família ou em esporte para cuidar da sua vida também, assim. E eu acho que eu vejo lá que eles fazem aquilo para aumentar a performance, e não só no sentido de ver quem é bom ou é ruim, mas de como incrementar aquela massa, de como entender os fatores regionais impactando no resultado, de como saber custo. Eu acho que em RH a gente trabalha muito com política, e política, elas são coisas abrangentes. O People Analyst, ele vem para customizar como o marketing faz o que você precisa. Então, às vezes, um colaborador ele precisa de um alto nível de treinamento na sua fase inicial de carreira, e outros, como um Federer, que, enfim, se aposentou, mas com mais experiência, precisa de menos. Então, eu acho que eu aprendo muito vendo a forma que o esporte faz para aumentar a performance. Eu acho que as empresas a gente não faz. Então, tem esse laço, assim, e eu estou acompanhando muito o que está acontecendo, e é uma coisa que eu gosto, assim, a pessoa fala, você já trabalha com dados, você gasta seu tempo livre, às vezes, fazendo isso, mas eu falo, nossa, é uma paixão, assim, para mim. Eu já gosto de basquete, mas eu já sou mais entusiasta do futebol, e é muito legal ver como que, assim, de uns anos para cá, as análises estatísticas também de futebol, elas ficaram muito maiores, então com os amigos, em grupos de conversa, existe uma série de gráficos, de mapas de calor, de atuação do jogador. Os jogadores já utilizam uma espécie de um aparelho para ver a quantidade de corrida, de intensidade de cardio. Então, assim, é muito legal ver como isso tem ajudado. Acho que as equipes no exterior têm até utilizado isso de forma muito mais assertiva, até para entender melhor os modelos, padrões de jogo. Então, é muito legal. E você vê, assim, desculpa, Léo, assim, que o basquete, você vê as mudanças, né? O jogo de 20 anos atrás do Shaquille O'Neal, o corpo, né, do jogador era muito forte, hoje em dia ele é mais esguio, pessoa de 2,20 metros, ele arremessa de 3, porque descobriram finalmente que 3 é 50% maior do que 2, então vale mais passa para alguns, assim. Então, eu vejo, como é algo público, eu vejo assim, os ganhos claramente assistindo. E eu acho que, o Igor comentou de vendas, isso tudo, eu acho que a gente tem muito a aprender para essa outra área também, de aumentar a performance, né? Na verdade, são pessoas, né, só alocadas, ou talvez num outro cenário, né, num outro ambiente de esporte em relação à empresa, mas que no final são pessoas buscando uma alta performance, né? E os alunos isso amam, assim, quando eu levo os cases de esporte no meio da aula de People Analytics. Assim. É muito legal. E só corroborando o que você está falando, não sei se você está acompanhando a NBA dessa temporada, mas o time que está disparado é o Boston, né? Sim. E nessa temporada. E você pode ver que eles têm mais ou menos assim, uns 10 chutadores, os 5 titulares e tem 5 reservas, pelo menos, e todos chutam muito bem dos 3 pontos, inclusive o pivô de 2,20 dele que você comentou. Então, a marca desse time é que eles jogam, todos ficam chutando 3 pontos o tempo inteiro. Acabou aquele jogo do basquete do garrafão ali, nada. O time joga praticamente aberto e todo mundo chutando. Então, sai os 5, entra 5, todo mundo chutando dos 3. Então, é difícil. E você vê que a pontuação do jogo, inclusive, né, é sempre acima dos 100 pontos. Né, o que ficava antes na casa ali dos 70, 80, hoje em dia passa, né, dos 100 pontos. O All-Star Game que desse ano, tudo bem que o All-Star Game é mais uma festa do que um jogo, né? Eles não têm, a defesa não atua no All-Star Game, mas você pode ver que todo mundo ficou chutando, nem foi dos 3, né? Quase do meio da quadra, e a pontuação foi além de 200, né? Porque é isso, a turma percebeu que chutar dos 3 você tem, né? É 50% mais que dos 2, então agora eu quero jogadores altos, ágeis e que com habilidade de chutar dos 3. É impressionante. É impressionante. A gente está vendo isso no jogo do basquete, essa transformação, né? Vamos ver se a gente faz um case junto, né, no time de futebol do Brasil. Aí a turma de futebol que está nos escutando aí,
que queiram ajuda, né? Só a dificuldade vai ser achar o time comum, né? Porque acho que você torce para quem aí, Léo? Para quem você torce? Eu torço para o Vasco da Gama. Vamos ver se melhor. Estou precisando de ajuda. Doutor Igor torce para quem? Doutor Igor torce para quem? Flamengo. Flamengo. Iwan? Sou santista. Eu sou corintiano. Tá vendo? A dificuldade vai ser qual time que vai ajudar. Tá? A gente escolhe um para não beneficiar nenhum dos presentes. Nós estamos a fim de ajudar aqui um time no Brasil, nós estamos, certo? Vamos pegar outro. Mais fortes aí. Deixa eu fazer uma pergunta para Ian, assim, só sair um pouquinho da área de esportes, né, que é muito interessante, mas sua experiência é riquíssima na área de People Analytics, né, Ian? E obviamente é muito difícil ter cada um tem sua trajetória, né? Cada pessoa segue um caminho diferente. E assim, uma coisa que realmente queria saber, assim, quais seriam as dicas se uma pessoa está começando na área de People Analytics, né, ela está querendo se aprofundar mais no tópico de People Analytics, né? Por onde você indicaria, assim, qual seria o primeiro passo, ou fazer uma coisa mais, falando em inglês, uma coisa mais profissional, uma coisa mais profissional, uma coisa mais acadêmica a princípio, buscar ter uma experiência maior de indústria. Quais seriam esses passos, né? E aí já encaminhando também depois, quais sugestões de livros, filmes, cursos também que você daria para essas pessoas? Perfeito, eu acho que eu sempre o pessoal pergunta assim, eu vejo o momento que a pessoa tá, vou tentar dar uma visão geral assim. Eu acho que tem muito, mas desde quando eu comecei a fazer assim, eu acho que foi a Nerd Phase assim lá em 2016, 2017, já ouvi isso até de uma colega belga da DSM. Porque começou a trazer pessoas de dados para o RH, e eu acho que hoje em dia você tem tanto pessoas internas que querem ir para a área de dados, como também tem pessoas que vêm de outros setores e querem ir para o RH. Assim. Então, eu diria avaliar o seu background. Então, se você é uma pessoa que já vem de dados, se você está indo para o RH, é diferente de aplicar acho, que dados em outros setores, na minha opinião. Eu acho que vai pela própria característica do ambiente, da área de pessoas. Assim, não está falando de um produto, você está falando de gente. Então, é uma característica diferente de meio profissional, que às vezes um profissional, eu coloco assim, você leva um tempo para se adaptar. Eu acho que até questões da forma de se aplicar, eu sou muito da visão, às vezes vai contrário que o pessoal pensa, simplista de fazer People Analytics. Porque eu vejo colegas que fazem, por exemplo, avaliação de fraude, assim, são aqueles modelos super complexos, assim, com 90 e tantos %, e não venha me falar de algo menor que você vai ganhar um Kaggle da vida, assim. E às vezes, People Analytics, a taxa de acerto dos modelos são muito menores, porque você tem tantas questões subjetivas, né, assim, que é prever alguém que sai da empresa, e às vezes a pessoa sai por um motivo que não tem nada na sua base de dados, ou esposo, expatriado para os Estados Unidos, assim. E, então, eu acho que tem e ser simples é bom nessa área para você contar um storytelling menor. Então, se você vem de uma formação analítica de outro setor, entender os processos de RH, entender que é um meio que você vai ter que se adaptar. E o contrário, se você está interno e você quer evoluir, você já traz esse background de gestão, de conhecer as áreas, conhecer os processos, aí é para ir para uma formação mais analítica, pegar uma linguagem de programação, pegar uma forma de construir um dashboard, como construir, ver quais são... Não existe ferramenta ideal, existe aquela que a sua empresa usa, e você tem que fazer cursos de aprimoramento para aprender, eu diria, para assim você conseguir modelizar essa sua entrada. Eu vejo assim, nesses anos, ainda tem muita empresa começando com analista, cria uma cadeira de líder e aí vai estruturando. Assim, né? Eu acho que até fora do Brasil eu vejo umas posições bem altas assim, de diretoria, mas aqui às vezes começa. Então, como entrante, é super interessante para uma área de RH, às vezes, pegar alguém que está numa fase inicial de carreira. Então, como que eu faço isso? Você consegue fazer cursos de People Analytics, você consegue fazer, às vezes, alguns projetos e colocar isso no seu portfólio que alguma empresa vai se interessar porque quer alguém entrante ali, nível de analista, especialista. Agora, se você vai para uma posição mais de líder, eu acho que tem menos cadeiras, mas, ao mesmo tempo, tem empresas interessadas em perfis diferentes e, às vezes, vai muito da estratégia. Às vezes, quando eu vejo um headhunter buscando, uns querem ir mais para um lado e para o outro. Mas se eu pudesse colocar uma coisa que eu acho fundamental, eu lembro que quando eu comecei, eu pedi para um professor holandês, o que eu preciso aprender? Ele me mandou, eu fiz um infográfico aqui com todas as habilidades necessárias, eu me desesperei. Tinha a econometria, psiconometria, que é a sua área, tinha Python, R, tinha N dashboards e estatística. Eu falei, nossa, eu vou levar anos.
E eu acho que se eu perguntar para ele fazer o update que eu tenho que aprender, ele vai mandar em 2024 coisas a mais. E eu acho que, assim, uma coisa que eu colocaria é tente entender o negócio que você está lidando, assim, até se você fazer isso de forma multidisciplinar em grupos, porque ninguém é unicórnio para saber tudo. Então, o grupo que você vai criar para enfrentar um problema, um projeto, ele depende muito. Se é algo de talento que existe, tem que trazer o time de talento que existe. Mas se é uma coisa maior, assim, abrangente como turnovers, tem que trazer pessoas, porque é a cadeia inteira do colaborador, para te ajudar com insights. Mas sempre trazer alguém do business, eu diria, assim, eu acho que é importante na hora de fazer uma análise. Eu tenho muita passagem por vendas porque, por dois motivos. Primeiro, eles vão trazer informações super úteis, mesmo que o seu HRBP está conectado com eles, tem coisas que eles sabem de campo, assim. Então, é muito importante. E segundo, pelo buy-in do projeto. Porque se ele participa das premissas, a hora que você for mostrar o resultado final, ele vai falar, ele não vai te criticar por uma assumption, às vezes, assim, e ele participou do assumption e cria uma expectativa. Então, eu acho que essa característica que eu daria, assim, fora de se desenvolver e aprender, quando for criar um grupo para enfrentar, traga alguém do business e estude o business, porque senão você fica só fazendo análises com os dados do RH e eu acho que perde um pouco, eu tenho essa visão. E falando e você perguntou de livros e cursos, enfim, assim. Bem, eu tenho os cursos que, vou falar de mim, né? Como o Igor tem os deles. Eu tenho os cursos que eu estou disponibilizando online desde o ano passado, então se procurar no LinkedIn, Iwan Souza, IUAN, ou no meu site, consegue achar que eu fiz pela fundação, tornou online, como eu estou fazendo alguns meus também. E eu tenho, por exemplo, um de Business Intelligence de A a Z, que é uma visão ampla que aplica em vários setores, inclusive de People Analytics. Primeiro, como desenvolver o problema, as causas, as hipóteses, e até as questões culturais de implementação que a gente comentou aqui. E eu diria de filmes, assim, esse comentário do Moneyball, que não é só para esporte, eu acho que é uma coisa muito bem construída com dados que ajudam em People Analytics. Só tome essa atenção que algumas cadeiras não se modelizam que nem no esporte. Tem uma coisa que eu pensei, eu vi uma série recente chamada Genius, da Apple, de 2017, ganhou o Grammy, que eu queria falar uma coisa fora da caixa, assim, que conta a história do Einstein, acho que uns 10 episódios, assim, eu tive uma reflexão a respeito, porque você ali, na verdade, está falando de a dificuldade que ele teve. Hoje a gente vê ele como um gênio que criou uma teoria e criou um setor que depois expandiu e tem tudo isso que tem em nuclear hoje, com as teorias quânticas dele, assim, mas ele passou muita dificuldade. Não foi nada flores, assim, e flores de aceitação da academia da época. Tudo bem, tinha um movimento de guerra, tudo assim. Eu queria dizer isso porque, às vezes, eu vejo muito a questão da motivação para criar um setor desse, porque você não precisa ter todos os dados perfeitos, você nunca vai ter, para ser honesto. Você tem que saber que dado que você quer buscar, que problema que você quer buscar, e você vai enfrentar dificuldades. Então, eu acho que tem até um caráter motivacional de ver alguém de outra área, eu gosto de trazer outras áreas para a gente, assim, e ver um ícone desse, não só com as questões pessoais, mas as dificuldades técnicas que ele teve, e até de aceitação dos estudos que ele fazia, porque eu acho que todo mundo vai enfrentar nisso numa área como a de People Analytics até hoje, e a gente vai continuar. Imagina quando a gente trazer a IA, e vai ter as dúvidas que o Igor falou de alucinação e outras, a gente explicar a probabilidade é difícil. Às vezes as pessoas têm uma visão muito determinista de número. Eu acho que People Analytics é uma bússola. Você tem que colocar na reunião de gestão de pessoas para indicar uma direção. E está com 60%, tem 40% de chance de errar, mas é melhor do que, às vezes, não ter nada. Então, quando ele cria uma teoria que bate nada com nada e nunca ninguém viu, assim, e acho que essa série ganhou o Grammy não de bobeira, eu queria trazer isso, assim, para as pessoas. É bom a gente ver gente que hoje a gente vê como ícone, talvez People Analytics lá na frente, a gente nem vai usar esse termo, que esqueceu que existia um termo desse, todo mundo está usando dado e já esqueceu que existia uma área dessa, tem uma galera que cuida disso. Eu acho que a gente vai chegar nesse nível de democratização. Mas a gente vê que alguém que a gente bajula hoje em dia usa um monte de questões tecnológicas que vieram da teoria dele lá atrás, a gente nem faz ideia, teve muita dificuldade, assim, e eu acho que... É importante entender o caminho, né, de como que também não é tão simples, né? Não é, assim, às vezes você vai chegar perguntas super difíceis de serem respondidas, que vocês não estão prontos, então você tem que ir para a base, tem que começar a criar o dado, às vezes você quer fazer um modelo de turnover e não tem a entrevista de desligamento na organização. Daí que você faz? Vai ligar, às vezes, para quem já saiu e fazer uma entrevista ali com quem já saiu, que às vezes é até melhor, porque a pessoa já está fora e é mais honesta do que está saindo ali da empresa.
Então, não tem um caminho certo nisso, para ser honesto, assim, qual a métrica ideal, às vezes, e tem muito a ver com a estratégia do seu negócio, então é sua área. Só um fato muito rápido, desculpa o tempo. Eu me surpreendi dando aula com uma empresa da região centro-oeste, na área de agro, com 1.000 colaboradores. Eu fui dar aula e conheci a pessoa, e eles usavam Analytics, e eles foram adquiridos por uma empresa muito maior, que não vou citar o nome, multinacional, global, assim, com mais de 200 mil de vida. Eles não tinham o nível deles de fazer a coisa acontecer, às vezes, de pensar, usar nas reuniões, e se surpreenderam, assim, de falar, nossa, esse cara... Porque tinha um CIO que puxava isso. Então, eu acho que é muito pessoa, às vezes, criar, por mais que tenha tecnologia envolvida, e esse foi um caso emblemático para mim, assim, uma estrutura super grande que adquire uma menor, e vê naquele processo de aquisição, nossa, tem tanto dados das pessoas, de onde vem isso, e os caras mostram, assim, a estrutura deles e falam, nossa, a gente vai aprender com uma empresa bem menor, a gente está adquirindo e criar a estrutura deles. Foi algo, assim, surpreendente. Então, eu queria dar só essa dica de séries. Bem, vejam também... Hoje em dia, o podcast de vocês não é um exemplo, né? Assim, não tinha isso há anos atrás. Eu queria entender alguma coisa, nem fora do país tinha. Legal. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Por favor. Eu sei que a gente está chegando no final, mas eu estou com vontade ainda de fazer mais umas 2 perguntas, pelo menos. Imagina, aqui. Tá? Com vontade. Léo, desculpa aí estourar o tempo, cara, que está muito bom aqui. Imagina, eu também estou achando bom, por mim nós vamos embora. Tem uma pergunta que toda vez que a gente fala de dados e dados ainda ligados a pessoas são sensíveis, né? Então, a questão de como lidar com dados, a questão de ética, segurança de dados, tangenciam, né, People Analytics. Na tua opinião, assim, quais são as melhores práticas, né, em relação à ética e à segurança de dados no que tange aí a People Analytics, assim, qual a melhor abordagem aí para garantir transparência, para garantir responsabilidade com esses dados? O que você recomenda aí? E até só adicionalmente à fala do Clayton, eu acho que é muito legal trazer esse ponto, principalmente em relação a uma fala que a gente teve alguns minutos atrás, que foi a questão do uso de assistentes virtuais e tudo, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que passa a ter essa democratização maior de dados, eu acho que existe essa preocupação de ética, e eu iria até além, né? Como é que também, Iwan, na sua visão, além da pergunta do Clayton, a gente também aumenta o nível de consciencialidade, né? Não sei se é essa a palavra mesmo, mas para que as pessoas passem a ter também um pouco mais dessa consciência, né, do que vale e do que não vale. Tá certo, perfeito. Ótimas perguntas, pessoal. Obrigado. Eu acho que tem uma questão legal muito importante que a gente não está, em termos de Brasil, acho que a Europa também é assim, solta com isso, né? Você tem a GDPR na Europa, e se uma empresa daqui tem sede lá, tem que seguir. A gente teve a LGPD, que é bem baseada na GDPR, então eu acho que eu fui da fase que não tinha, e depois quando virou, e eu participei das empresas que eu estava, era um membro de recursos humanos no comitê jurídico, com outras áreas, assim, para ver o que a gente estava fazendo, como podia fazer. Eu acho que eu estou no comitê agora de inteligência artificial, que me convidaram para uma associação, e eu estou até vendo a PL de AI que está surgindo. Então, eu acho que, óbvio, não delegar só apenas as leis, assim, mas, e talvez, se a gente está com dificuldade de entender tudo que está surgindo, imagina esse pessoal que faz a legislação, né? Eu acho que, mundialmente falando, a gente nota isso. Mas eu acho que seguir essas recomendações legais é muito válido. Uma coisa que a GDPR e a própria LGPD tem, assim, você não pode seguir cegamente o resultado do modelo ou algoritmo. Ele tem um artigo 10, é de uma das duas, eu posso estar errado, é a 12 da outra. Por seguinte motivo, decisão, né? Então, você está decidindo sobre pessoa, eu falei, é uma bússola. Então, ajuda você melhorar a sua discussão, não ficar aquela coisa solta, apenas no gut feeling, que é primordial, diga-se de passagem, não dá para acabar com o gut feeling. Mas eu acho que as leis ajudam. Mas surgiu um ponto interessante, assim, eu estou desde 6 anos que eu tomei a decisão, assim, foi quando eu fui dar a primeira palestra, aula, assim, e eu venho vendo que antes eu tinha que falar de responsabilidade sobre o tema, eu que tinha que falar da parte legal, então tinha um trecho lá da aula, assim, o doutor Igor deve identificar isso, para falar disso. Hoje em dia, a aula, depois de 15 minutos, 20 minutos rolando, a sala puxa já. Qualquer palestra que eu for dar,
É a minha sensação, assim. O que aconteceu nesse meio termo? Coisa pra caramba. Então, por exemplo, em 2013, acho que o Bank of America fez um estudo que virou benchmark junto com o MIT, com uns professores de lá, que tinha até um crachá que identificava a posição e tomaram... eles colocaram publicamente. Hoje em dia, a visão é outra. Por quê? Porque a consciência, né, o Léo comentou, como aumentar isso nas pessoas. Eu acho que socialmente falando já está acontecendo isso. Você tem os casos, né, aí envolve eleição, que puxa esse tema. As pessoas estão mais conscientes de dar seu CPF até numa farmácia, às vezes. Pessoas que, se você não caiu, alguém caiu em algum golpe aí de pegarem seu CPF. Então, essa consciência... Então, eu vejo que as empresas têm uma questão de ética delas mesmas, mas tem uma questão legal forte, que já surgiu, e eu acho que tem uma forma de se apoiar, não está solto. Mas eu acho que os colaboradores, naturalmente, vão trazer isso, e já estão trazendo. A gente está mais consciente. É um período curto, 10 anos que a gente tem as mídias sociais, um pouco mais do que isso surgindo, e dados, e vendo que dá para fazer uma série de análises, e tem casos saindo na mídia, e a gente está passando por problemas, às vezes, pessoais com isso. Então, eu acho que as empresas vão ter que se preocupar na hora de fazer esses estudos pela branding dela, com seus colaboradores e a visão. Então, quando eu digo assim que o esporte, às vezes, ele tenta melhorar a performance dos esportistas, eu acho que as empresas tinham que ver mais isso. Assim. Eu acho que a empresa vai ter muita análise sendo feita para melhorar o ambiente de trabalho, e aí vai surgir essa transparência de mostrar, olha, a gente está usando dado para melhorar. Então, por exemplo, o well-being cresceu muito esse conceito no Covid, né, na pandemia. E ótimo, empresas com cases de sucesso, mas às vezes, pelo tempo curto que tem, está maturando, eu imagino, às vezes você vê que é uma política super abrangente, assim. Eu costumo dizer, tem um colega meu que ele odeia a data de aniversário dele, daí a empresa falou assim, todo dia de aniversário você não precisa trabalhar, né? Eu falei, é o pior dia, eu queria trabalhar nesse, ou seja, você conseguir criar práticas de well-being usando dados, e às vezes eu não vejo nenhum stats quando eu vejo uma política dessa, nenhuma estatística, e você consegue criar uma coisa que você tem um portfólio, e daí a pessoa que você sabe que atende, sei lá, não 100%, que é difícil atender isso numa empresa, mas atende 90 e tantos por cento. E você sabe os públicos que vão querer mais usar aquilo, sabe? Inclusive esses assistentes pessoais, eles ajudando a pessoa a saber que está sendo mensurada, mas está dando insights para ele melhorar a performance. A gente fala muito do feedback constante, que é uma pessoa vindo te falar, mas às vezes você tem alguma coisa que está te avaliando constantemente. Então, eu acho que, naturalmente, pela consciência que os colaboradores têm, a sociedade, as empresas vão ter que fazer análise de dados de People Analytics, essas ferramentas de IA que a gente está trazendo, para melhorar o ambiente de trabalho. As pessoas são naturalmente inteligentes e dizer, olha, isso pode ter uma consequência negativa, eu posso ser medido de forma errada, cair num processo de corte. Então, eu acho que essa consciência já vem das pessoas e as empresas vão ter que usar o People Analytics por questões legais, éticas e também para mostrar para os colaboradores que estão fazendo coisas para melhorar o ambiente de trabalho, para melhorar a performance dele. Você vê casos de esporte que um esportista fala, nossa, por causa disso, de dados, eu melhorei tanto o meu arremesso. E você vê que foi positivo para você, esse estudo, que melhorou lá a sua qualidade de vida no ambiente de trabalho, que entendeu você melhor como indivíduo, colaborador, em termos de benefícios, em termos das suas características pessoais, até de horário de trabalho. Eu acho que esse é o pulo do gato, assim, para fazer trabalhos melhores, que sejam mais transparentes e bons para as pessoas, colaboradores e para a sociedade, assim. Então, eu vejo que a gente está discutindo isso, né? A inteligência artificial, a gente já teve a mídia trazendo esses filmes que já geraram aí essa consciência na gente, a gente vê os casos ruins, é diferente de outras inovações, sei lá, com a bomba atômica, que nunca tinha surgido algo assim, depois criou uma consciência. Eu acho que esse preparo a gente já está tendo, e eu acho que é uma coisa social, não é só a empresa pensando em ética, não, é o legislativo e são os colaboradores e o branding da empresa, dizendo como que você usa esse dado para fazer meu ambiente de trabalho cada vez melhor. Uma última pergunta aí, Léo. Iwan, ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Sim, né? Foi. Bacana. Parabéns para elas, inclusive. Parabéns para elas, inclusive, né? Atrasado, mas com carinho, mesmo carinho. Hoje foi o dia, a gente gravou hoje. Pois é, um dia depois. Mas, segundo a ONU, se as coisas continuarem como estão,
O mundo vai levar 300 anos para ter equidade de gênero, né? 300 anos. Então, assim, qual é o papel do People Analytics? Como que o People Analytics pode ajudar nessa história a acelerar a questão de igualdade de gênero, né? Qual é o papel do People Analytics? Diversidade, promover diversidade e inclusão. O que você diria aí para os CEOs, né? Como é que People Analytics pode ajudar os CEOs na questão de diversidade e inclusão, inclusive aqui igualdade de gêneros? Eu tive a sorte de ter trabalhado em 3 empresas, Base e Life, que prezam por isso, assim, e nas áreas que eu atuei de Analytics, sempre a questão da diversidade era fundamental, assim, então, e é um tema complexo, né? Eu acho que tudo que é complexo, a tecnologia vem para ajudar, isso é a história do ser humano, né? Então, a gente tem complexidade e traz tecnologia para ajudar a gente a resolver. O que eu acho é o seguinte, e não querendo tirar a sensibilidade do tema, talvez eu vou fazer algumas comparações de como eu vejo, assim, essa questão do ponto de vista analítico, de como pode ajudar. Eu acho que a abordagem que você usa para o tema de diversidade é uma abordagem muito parecida com uma questão de people analysis, com a supply chain ou logística. O que eu quero dizer com isso? Você vê todo o ciclo de vida da pessoa, por exemplo, da mulher, da entrando ou saindo da empresa, e você, quando eu falo supply chain ou logística, é todos os entrantes ou saídas que você tem nesse processo. Você tem que mensurar tudo, eu diria. Você mensura desde quando ela entra na empresa, o desenvolvimento, as progressões, com questões de promoções, as cadeiras, a proporção que tem, até a saída, por exemplo. Quer dizer, será que você vai identificar que tem um público que sai numa dada fase da vida e por quê? Então, eu comparo com um problema logístico de supply, porque você vê todo o ciclo da pessoa, seja mulher ou seja diversidade de etnia, por exemplo, é um outro exemplo. E você consegue, através da Analytics, conseguir identificar, às vezes, os gaps que você tem. Ou seja, a gente entra num programa de trainee que tenha mais mulheres ou tenha uma etnia, e em um dado momento eles saem. E por que sai? Daí você vai na causa raiz. E daí você tenta entender promoção e por que você não consegue aumentar o seu nível nas camadas superiores, geralmente nas empresas é sempre menor, né? Vai diminuindo conforme a pirâmide. Qual que é o momento ou layer ali, se a sua empresa é matricial, a empresa hierárquica, que isso está acontecendo a mais? Então, eu acho que o Analytics, o Greker já falava, mas se você não mede, você não sabe o que está acontecendo, né? Então, como que você pode cobrar alguma coisa? E numericamente falando, diversidade é uma coisa muito... É um tema sensível por si só, mas numericamente é sensível com variações. Porque às vezes você tem um público de minoria tão pequeno que se sair uma pessoa, já varia o seu percentual absurdamente, assim. Então, se você não tem essa métrica calculada de fora a fora, quando eu falo um problema de supply, é que quem tem de supply é que você mede do início ao fim da cadeia, cradle to the grave, e você consegue identificar ali os seus pontos sensíveis de melhoria, de incremento, como é que você vai criar programas na sua organização efetivos ligados à diversidade e à inclusão? Né? Então, assim, é complexo porque você tem públicos de minoria que saiu uma pessoa, já muda significativamente o percentual, e você cria programa sem saber o momento exato que esse programa é mais efetivo, e o People Analytics pode te ajudar com isso. Eu acho que esse é um ponto. Assim. O outro que eu trago isso eu faço nas consultorias, é mais difícil explicar aqui só no podcast. Assim, eu comecei a interpretar o tema criando um número único para diversidade, um index. Assim, eu costumo falar como se fosse um Big Mac number. Assim, sabe aquela coisa do Big Mac que você vê diferentes nacionalidades? Na Inglaterra, o Igor sabe, é um valor e no Brasil é outro, diga-se de passagem. Até o Big Mac Index, né? Também. Porque eu acho o seguinte, quando você fala de diversidade já de 2 tipos, por exemplo, etnia e gênero, você está falando de 2 percentuais. Daí uma dada área tem tantos por cento de mulheres, ou, em termos de etnia é 15%, outra é 30%, e a outra tem 45% e 20%. Qual que é a mais diversa? E às vezes você faz isso querendo comparar um país com outro, e percentualmente falando, eu acho que são formas difíceis de enxergar isso numericamente, sabe? Então, eu acredito que o People Analytics traz a visibilidade do número, porque você sabe que se tiver uma queda, vai ser muito sensível, e para você fazer práticas mais efetivas. Da mesma forma que eu falei que o well-being, se eu vejo um programa de well-being, por mais bem intencionado que é, e não tem uma estatística por trás, quando eu vejo um programa de diversidade e não se apoiou em números,
eu falo, nossa, a tendência desse programa, por mais que eu veja que ele é interessante, que para mim, assim, eu sou partidário da área de diversidade e sou a favor, eu acho, assim, a tendência é dar errado. Porque como é que você sabe o momento ideal que aquele programa faz sentido? Não se sustenta, né? Não se sustenta. Você tem diferentes gerações no ambiente de trabalho hoje, localidades. Então, às vezes, uma localidade você tem uma fase da vida que a mulher tende a sair mais do ambiente de trabalho por questões de família. Eu acho que aí a empresa tem um papel social de falar, será que não dá para trabalhar e ter a família também? O que eu preciso criar de ambiente de trabalho para isso acontecer? Então, eu acho que, assim, não só como adorador da área de analytics, de People Analytics, mas para você fazer qualquer projeto bem intencionado e sair do universo de política achando que one fits all, então, eu fiz essa abordagem, vai funcionar para o público inteiro. Falando de mulheres, que a gente comentou, você tem diferentes gerações, agora você vê, tem gente que nasceu em 2000 que já está trabalhando, né? E como você tem pessoas que já tem mais experiência, o que cada geração... Você está falando de gênero é uma coisa grande lá, e daí tem a idade, tem a personalidade, tem uma série de outros atributos para você conseguir criar uma coisa para grupos, você clusterizar a sua empresa e fazer sentido, principalmente para aqueles momentos mais sensíveis, para aqueles grupos mais sensíveis. Então, eu acho difícil fazer programas de diversidade, por mais bem intencionados, sem você ter um stats, uma matemática, assim, te ajudando até ver se faz sentido ou não o cabimento. Isso depende muito da localidade, do regional. Será que... O que eu faço, então? Eu posso, talvez, criar um sistema que eu trago pessoas de outra região para cá, para aumentar a seleção de diversidade, porque ali é mais rico. Ele pode aprender no momento da carreira. Então, para você criar esses programas de forma efetiva, saber estatística, saber o número, eu acho que essa fala, Iwan, ela só reforça, na verdade, alguns pontos que a gente falou ao longo de toda a nossa conversa, da importância de não utilizar os números, os modelos, como algo supremo, né? Da importância da gente entender contexto, da importância de ter uma análise crítica em relação, né, aos números e aos modelos, para que realmente a gente traga esses elementos de contexto, de regionalidade, de geração, para a discussão, e aí sim, talvez tomar as melhores decisões utilizando o People Analytics como uma bússola, né, para tomar essas melhores decisões. Com certeza. Pessoal, eu acho que foi rico demais esse papo, assim, por mim a gente podia ficar horas aqui conversando, nada impede também da gente marcar outras conversas, Joana. Foi muito legal, foi excelente, fico muito feliz com esse tempo, espero que você que esteja assistindo a gente também tenha gostado. E aí queria aproveitar mais alguns minutinhos só para ver se Iwan, Clayton, Igor tem alguma consideração final para a gente fechar esse nosso episódio junto com o Iwan sobre People Analytics. Tem alguma consideração, Iwan? Queria deixar alguma mensagem, doutor Igor? Queria fazer só uma pergunta para o Iwan, curiosidade, na verdade. Eu gosto muito de perguntar a essas pessoas, né? Se você fosse listar um único livro que você acha que revolucionou o seu aprendizado, né, e que mudou realmente a sua visão de mundo, qual seria esse livro? A boa de livro? Nossa, eu estou na biblioteca aqui para ver qual que é o acesso. Eu sei, mas... Tá olhando aí, tá colando aí. Tenta selecionar um ainda, topo da sua mente. Tá. É difícil, mas tem um livro, eu acho que bem conhecido, eu gosto de falar coisas conhecidas, que é mais fácil de comprar, eles falam uma coisa super difícil, eu não acho na Amazon nem lá de fora, assim. O Data Science para Negócios é um livro que eu diria, assim, é bem citado, que ele tem uns exemplos de People Analytics, mas ele traz de outras áreas, assim, eu não sei, eu tenho talvez um bias meu de falar não só de pessoas, mas pensar que a empresa é uma coisa que marketing, venda, tem tudo, assim, ali, e não pode ficar só encerrado no RH, área de People Analytics. Eu acho que é bom para você ver outros cases, eles trazem dificuldades, é uma linguagem mais fácil, é um livro facilmente encontrado na internet. Então, assim, eu teria outros exemplos mais específicos, mas eu acho que esse é um deles que eu diria, assim, que eu acho que faz sentido para você pensar de forma mais ampla, não só na sua caixa, assim. E outra coisa, tome café com pessoas de outras áreas, principalmente marketing, assim, se a sua empresa for forte no marketing, principalmente essa questão da internet, porque o People Analytics, o colaborador é o cliente, você tem que pensar desse jeito. E é o mesmo princípio, eu acho que o que o David Green falou atrás, e eu
comecei vendo os markets das empresas que eu atuava, era vai tentar com eles trocar umas figurinhas, assim, de ver o que eles estão fazendo para mensurar, para entender, até para criar pesquisa. Eu acho que o Igor é na área de psiconometria, mas às vezes o RH tem muita dificuldade de criar uma pesquisa eficiente, metricamente. Às vezes você pode buscar isso fora, mas você pode, talvez, na área de marketing, como eles fazem pesquisas, tem insights, assim, então não se sintam sozinhos da organização, busquem. Eu acho que esse livro é um livro bem amplo, de fácil acesso, assim, que as pessoas podem ler. Muito legal. Eu queria só adicionar a esse último comentário seu, com a relação entre marketing e RH. Eu tive nas Apos, né, em 2017, lá com o Tony Shea, aprendendo sobre a cultura das Apos. Confesso que passei uma semana lá, não consegui, achei tudo lindo, maravilhoso, mas não consegui decodificar, né, o cerne da questão deles. Depois, um ano depois, numa aula em Stanford, aí sim eu consegui entender o secret sauce, né, das Apos, que é a capacidade de conectar o Customer Brand Experience com o Employee Brand Experience, ou seja, culturas únicas conectam o CX com o EX. Então, o Customer Experience é do marketing, né? É você mapear toda a jornada que o cliente tem com você, né, com teus produtos e serviços, coletar muito dados dos indivíduos para conseguir fazer produtos e serviços personalizados, impactar e propiciar alongar essa jornada, propiciar que ela seja bacana e fidelizar, né? Então, como você falou, coloca essa visão para dentro, tira o cliente e coloca by the way, quem deveria ser o cliente, quem deveria ser o primeiro cliente da sua empresa, do seu produto, deveria ser o seu colaborador, né? Então, essa visão para dentro é o EX, né? Então, assim, conectar essas duas coisas, a habilidade de conectar isso foi o que a Zappos conseguiu fazer, né? E, Léo, que eu saio daqui muito agradecido, né, por todos vocês pela fala e com muita vontade porque a gente gosta de esportes, eu saio com muita vontade de fazer um projeto com um time profissional de esportes, sabe? Seja de futebol, seja do vôlei, seja do basquete, quem tiver afim de começar, quiser a nossa ajuda para a gente fazer um projeto piloto e ajudar um time de esportes a colocar analytics e a melhorar a qualidade das suas decisões. Vai ser um prazer, assim, é o que eu digo, sou um entusiasta e eu acho que quando a gente faz isso, os cases são super interessantes, eu acho que tem de ajudar muito. Assim, Léo, você que já passou o tempo, me desculpem até, assim, mas consideração final, eu deixar meu contato, meu nome não é Yuan, Yuan, é um nome diferente, mas é fácil de entrar, quando conhece o nome é fácil de encontrar, com o meu contato, assim, disponível para o pessoal que precisar também contatar, e eu acho mensagem final, assim, eu sempre falo assim, não esqueça o H em RH, né? Vocês falaram de número, né? Às vezes eu sempre coloco no final da apresentação, porque número ajuda bastante, mas a gente não está esquecendo o lado de pessoas também, assim, eu acho que esse é algo fundamental. E outra coisa, eu comentei lá do Einstein, não foi de bobeira, não pense que você precisa ter tudo perfeito para poder começar a desenvolver essa área. Eu acho que a incerteza, eu vejo desde a grandona que está há mais de 10 anos fazendo isso e diz que tem suas dificuldades, e aqueles que querem começar, os entrantes, né? Dado vai ser sempre uma fonte de melhoria em qualquer lugar, e a gente só consegue, na vida, né? Só consegue ver o que tem de dificuldade ou não fazendo. Então, eu acho que pegue um problema de negócio em primeiro lugar, que vocês acham que é relevante, busca as informações, e quem quiser começar, começa fazendo, porque eu acho que esse é o caminho, assim. Até os cases de sucesso que a gente lê hoje, comenta, lá atrás, no oxigênio do Google, lá imagino que em 2002, 98, eles não tinham muita certeza que estava fazendo todo o respeito da coisa, depois, né? E tem outros casos, assim, que eles falam, a Nielsen, eu vi de turnover e outros, até de esporte também, acho que o cara que falou, vamos arremessar de 3, teve muito técnico que falou para ele, cara, você tá doido, né? Então, eu acho que é um pouco dessa questão, assim, de começa fazendo, escolha uma coisa. E é ciência de dados, ciência, não é o nome de bobeira. O Dr. Igor está aqui para falar. Pode dar errado, mas não é que dá errado, a gente aprende com o que deu errado. É isso que eu acho. Perfeito. Muito legal. Eu acho que do meu lado aqui, muito obrigado, Ian, pela sua experiência, por compartilhar todos esses conhecimentos. Eu acho que essa área de People Analytics, né, eu geralmente coloco bastante que a gente que transita entre a academia e a indústria,
né, que isso é um componente fundamental, e Cleiton está certíssimo em relação a essa questão também do Customer Experience, você também falando da questão de estar em contato com o marketing, porque para aqueles acadêmicos, né, que ficam somente dentro da universidade, eu sempre falo, olha, poxa, tenta ver um pouco lá fora como é o mundo, tenta ver como é o dado, tenta ver como é a realidade, porque não é da mesma forma, né? Então, na minha área mesmo, assim, vindo da psicologia organizacional, vi vários psicólogos organizacionais que nunca entraram numa organização, né? E aí estão muito na base da teoria, né? E quando você vai ver na realidade, o mundo é muito diferente, né? E as demandas também são muito mais, são distintas. E aí, quando você vai tentar modelar essa complexidade, esse mundo, a gente vê que, de fato, né, as coisas são bem diferentes como é teorizado dentro da academia. Então, assim, queria agradecer, né, bastante a sua experiência por compartilhar esse momento. Né, acho que foi 1 hora e pouco aí, a gente passou um pouquinho, mas de extrema riqueza, de conhecimentos, né, e excelente contar com a sua experiência, viu? Muito obrigado. Obrigado a vocês, desculpe o tempo, mas o papo foi tão bom aqui, eu nem via as perguntas de chat. Aqui, só foi aqui. Muito obrigado e fico em contato aqui, um aprendizado com vocês também. Legal, muito obrigado, pessoal. Foi um tempo muito rico. Agradeço a presença de todos vocês. Também quem está escutando a gente, quem está assistindo a gente, obrigado pelo tempo. Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado. Aproveito para deixar um espaço aberto. Se você quiser participar do bate-papo com a gente também, se você tiver algum amigo, algum conhecido da área, manda para a gente. Vai ser um prazer a gente trazer mais pessoas aqui para a gente trocar mais informações. Trocar mais ideias de diferentes mercados. A gente falou hoje bastante até de outras áreas, né? Então, quem sabe a gente também não traz até pessoas de outras áreas para ajudar a gente nessa jornada. E aproveita para assistir, se você gostou, os outros episódios. Se você já assistiu, aguarda que em breve a gente traz mais novidades também, tá bom? Obrigado, um grande abraço. Valeu, até o próximo. Obrigado. Pessoal, valeu, pessoal, obrigado. Tchau. Viva o novo hoje. Construa o amanhã. Seja Visio.